Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui para falar de um filme que não é tão recente assim, embora ele tenha a temática de filmes que eu gosto, e por isso me chamou muita atenção quando eu tava zapeando ali na lista de filmes de suspense e terror na Prime Video da Amazon. É o filme Não Olhe, que é um lançamento de 2019, ele teve uma estreia meio sutil aqui no Brasil, então acabou passando despercebido por muita gente que, assim como eu, só ficou sabendo do filme depois. Eu já tinha lido algumas críticas, algumas favoráveis, algumas médias, mas bastante negativas, porém, como eu sou muito fã de filmes de terror com temática jovem, adolescente, jovem adulto, me chamou muita atenção, o trailer é legal, a premissa é bacana. Eu assisti e eu vou dar um pouquinho mais de razão pro pessoal que não gostou muito do filme. Então eu vou falar um pouquinho os pontos positivos, negativos e o porquê que não me agradou tanto assim essa obra, que tem no elenco atores muito bons que me chamaram a atenção, especialmente por tê-los no filme. Enfim, vamos conversar bastante sobre essa obra agora. Na história de Não Olhe, a protagonista, que é a Maria, interpretada pela Indina Exley, ela é uma jovem bem tímida. Na verdade, ela tem vários visíveis problemas sociais, porque ela não consegue interagir, ela só tem uma amiga que não é bem amiga dela, é alguém com quem ela cresceu, né, durante a infância e, consequentemente, isso leva para a vida adulta, mas elas não têm nada muito em comum. Dentro de casa ela tem vários problemas familiares, porque o pai dela é um narcisista, ele trabalha com cirurgia plástica, então ele é bem fascinado pela aparência, ele se foca muito nisso. A mãe é uma ex-rainha da beleza, ela é ex-miss, então ela vive com aquela ideia, né, do passado, de ter vivido no auge da beleza, e hoje em dia ela é amargurada por um casamento infeliz, um casamento cheio de problemas, uma vida medíocre, apesar de serem muito ricos. Então ela tem diversos problemas realmente sociais, de interação, e isso se reflete na vida dela, de uma forma geral. Então não só na escola, em aula, como em casa, e também mesmo quando ela está sozinha. Então ela acaba desenvolvendo um alter ego. Toda vez que ela se olha no espelho, ela acaba vendo o reflexo dela agir de uma forma independente. Então é como se fosse a versão dela, só que com atitudes opostas ao que ela faria. Tanto é que o nome da personagem é Airã, que é o contrário de Maria, né? E a Airã acaba sendo tudo o que ela não é. Então, tudo que ela comenta, a Airã sempre tem uma opinião contrária, uma opinião muito mais rebelde, muito mais livre. Então ela consegue ver realmente a felicidade e a independência que ela gostaria de ter naquele alter ego ali no reflexo do espelho. E aí, ao longo da trama, que demora muito para ganhar um ritmo específico e alguma coisa muito importante acontecer, demora demais para isso acontecer, a gente acompanha o que acontece na vida dela. Então a Maria, como eu comentei, ela é muito tímida. Então ela sofre bullying, o pessoal da escola mexe com ela acaba se apaixonando pelo namorado dessa suposta amiga dela, e o namorado dela não tem interesse nela nesse sentido, né? Ele é apaixonado pela amiga dela. A amiga dela começa a perceber isso e tem um pouco de ciúmes, então acaba destratando um pouco ela. O pai dela, obviamente, só se importa com a aparência, então se incomoda com a forma como ela se veste, como ela age, se ela tá maquiada ou não. Então ela acaba passando por várias dessas situações, e isso tudo é mostrado praticamente no primeiro e segundo ato completo do filme. Ou seja, em 2/3 do filme a gente fica nesse lenga-lenga de conhecer a história dela. Eu achei que um dos principais problemas desse filme, acho que se bobear o principal, é que ele demora muito para realmente acontecer. O filme é basicamente a vida dela e nos minutos finais o que ela faz para mudar a vida dela. Isso para mim foi super cansativo. Depois de uma longa demora, como eu comentei, algo realmente acontece, que é um divisor de águas que acontece no baile de formatura dela. Para você ver, um baile de formatura no final do ano dela, letivo. E aí ela realmente, algo mexe com ela e de fato ela se vê saturada e resolve trocar de lugar com a Airã. Então a Airã, que é aquele reflexo oposto dela, aquela pessoa rebelde ali do outro lado do espelho, acaba assumindo a realidade, né? Acaba ficando no lugar da Maria. E aí sim ela começa a tomar alguma atitude em relação aos bullings, aos sofrimentos, às pressões psicológicas que ela sofre pelo pai e tudo mais. Então ela realmente se liberta, só que a que preço, né? Porque a Airã realmente ela é muito rebelde, ela é muito revoltada, ela é o extremo oposto da Maria. Ela não tem
nenhuma das duas é ponderada, então todas as atitudes delas são realmente extremistas. E aí sim a gente sente que o filme carrega um pouquinho pro terror, pro suspense, para aqueles filmes mais trashes, mais sangrentos. Só que, pela qualidade do filme, que eu não sei porquê, porque é um filme com uma produtora não tão pequena, um orçamento não tão baixo, com um elenco bacana, investindo muito pouco no roteiro e nos efeitos especiais. Então o filme, ele tem umas ações, algumas coisas que acontecem no filme que são de verdade risíveis, sabe? Tem uma cena especialmente que envolve uma perseguição de patinação do gelo que ela termina de uma forma tão bizarra que teve um momento que, apesar de ser uma coisa trágica, eu fiquei com vontade de dar risada. Isso até me lembra um pouco a última resenha que eu fiz sobre um filme chamado 12 Feet Deep. Eu vou deixar aqui nos cards, se alguém quiser assistir. Que era assim também, era um filme de terror que super promissor, tinha uma ideia muito boa, mas na hora da execução ficou até engraçado de tão ruim que é. É o que acontece com esse Não Olhe. O filme até tenta dar uma explicação do porquê da aparição da Maria, o que eu achei muito ruim. Eu acho que ficaria muito melhor se caísse só para aquelas dicas ou algumas pistas que são dadas e não é revelado. Eu acho que seria muito melhor deixar isso na cabeça do espectador para que ele criasse mil teorias, mas não, tentam dar uma explicação final. E a explicação para mim é muito fraca. Explicam e envolve várias coisas assim que não tem muita lógica e explica um pouquinho do porquê que a mãe da personagem mudou tanto a personalidade, hoje em dia é uma mulher tão passiva, tão deprimida e tudo mais, mas eu achei muito fraca a explicação. Acho que de verdade ficaria muito melhor se ficasse meio subentendido. Enfim, falando da mãe da personagem, ela é interpretada pela Mira Sorvino, que é uma atriz que eu gosto muito. Ela já é ganhadora do Oscar pelo Poderosa Afrodite do Woody Allen, que é um dos meus filmes preferidos do Woody Allen. E eu não sei o que aconteceu, um elenco bom, sabe? Tem o Jason Isaac, que pra quem não lembra é o que interpretou o Lucius Malfoy na saga Harry Potter. Eu, como sou uma Potterhead de cara, já reconheci. E a protagonista, que é India Exley, eu lembrava dela da primeira e segunda temporada que eu assisti daquele A Vida Secreta de uma Adolescente Americana, que tem a atriz que faz Divergente. Há muitos anos atrás eu assisti essa série e eu lembrava dela, que ela era a irmã caçula da protagonista. Mas só disso. Depois eu fui ver, ela até fez algumas outras produções um pouco de renome. Mas ela é uma boa atriz, sabe? Ela interpreta basicamente dois personagens desse filme, né? Que são dois extremos, e ela consegue convencer. Ela tem uma forma assim, de olhar, às vezes, que dá a entender um personagem ou outro. Então essas interpretações sutis são difíceis de fazer. Você vê que a protagonista, apesar de jovem, faz isso muito bem. Então eu gostei, só que o roteiro não ajuda, sabe? Não adianta ter um elenco bom, um elenco de peso, se o roteiro também não auxiliar, né, gente? Então realmente precisava demais para esse filme ganhar uma força e realmente ser um filme de suspense e terror bacana. Não gostei muito. Uma coisa que me incomodou demais, e eu vi muita gente comentando sobre isso depois, eu fui procurar algumas coisas sobre o filme, que muita gente fala que esse filme é uma fábula da iniciação sexual do adolescente. Porque justamente ela começou a ver esse alter ego dela no momento que ela estava se masturbando, ela tem essa tensão sexual com o namorado da amiga dela, enfim, justamente quando ela está chegando nessa fase em que ela se libertou, e muita gente interpretou isso como uma fábula nesse sentido. Só que eu sou meio, talvez seja um pouquinho fechada nesse sentido, mas eu não gosto muito de filmes que tratam a sexualização só pela superfície de personagens que são adolescentes. Então, assim, por mais que a atriz possa ser maior de idade, ela interpreta uma adolescente, uma jovem. E durante muitos momentos do filme é mostrado ela nua. Tem uma sexualidade muito exagerada, isso me incomodou um pouco. Se fosse algo realmente com motivo, explicando, porque que deixasse muito claro qual o significado daquelas cenas, qual o significado daquelas situações, talvez me convencesse mais. A sensação que eu tive era mostrar por mostrar, entende?
talvez até para atrair mais público. Enfim, eu achei isso errado, não gostei, é uma coisa que também me deixou um pouco incomodada com o filme. Mas no geral, como fã de filme de suspense e terror adolescente, é um filme legal. A premissa, acho que essa que é a questão, a premissa do filme é muito boa. Eu gosto da ideia geral do filme, essa ideia de que uma adolescente que tem um alter ego, ela consegue ser outra pessoa quando se olha no espelho, quando ela se liberta, ela realmente consegue agir de uma outra forma, independentemente das atitudes serem boas ou não. Essa premissa me chama a atenção, eu gostei. Só que a execução faltou muito, faltou técnica, faltou roteiro, faltou principalmente roteiro, sabe? É uns diálogos muito bestas, uns diálogos muito fracos, que não segurou o elenco bom que a gente tinha nesse filme e a premissa muito boa. Então o que falhou foi a execução, a ideia era muito boa. Se você já assistiu Não Olhe, comenta aqui pra mim o que você achou. Comenta também o que você achou do vídeo, você gosta também que eu fale de coisas que já não são tão lançamentos assim, embora esse filme seja do ano passado, não é tão antigo, mas se você gosta e quer indicar outros filmes, outras séries, uns livros antigos também, pode me indicar, que eu sempre gosto muito de ouvir a opinião de vocês e sempre me agrega muita coisa, sempre me atiça uma vontade de ler outras coisas diferentes, de assistir outras coisas diferentes e afins. Então é isso, se inscreva no canal, me sigam nas redes sociais, tá aqui embaixo tudo marcadinho, eu sigo de volta, comenta, a gente interage, é bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!